9h03, 28 graus e 7 décimos. Estamos iniciando o último Espaço Saúde do ano de 2018. Sempre com o prestígio comercial da Unimed, do LabMed e da Casa da Audição. A participação do ouvinte através do WhatsApp 992036874. Hoje nós vamos conversar com a ginecologista e obstetra Cida Brizola. A Cida Brizola está nas manchetes. Isso. É capa do Diário de Santa Maria. É assunto em todas as mídias. Ela se elegeu presidente da Câmara de Vereadores. A Cida é vereadora da cidade de Santa Maria. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas ela é obstetra da Casa de Saúde, trabalha na Prefeitura Municipal como ginecologista e faz também socorro médico. E nós vamos falar sim de políticas de saúde, mas vamos falar também de obstetrícia, que está tão necessário conversar sobre esse assunto em Santa Maria. Precisamos conversar sobre a falta de leitos de UTI na cidade, leitos hospitalares. E também pensando em falarmos sobre as políticas de saúde, a nova temática que está sendo colocada. Bom dia, Cida. Bom dia, Renor. É um prazer estar aqui contigo, com os ouvintes. Várias vezes já, isso, né? Várias vezes. Isso é bom. É. Aí é sexóloga, num sábado nós só falamos sobre sexo. Exatamente, né? Muito produtivo. Exatamente. Eu acho que até seria interessante nós conversarmos um pouco sobre esse assunto. Isso. Vereadora Cida, presidente da Câmara de Vereadores, o que representa isso para você? Bom, para um vereador, ele é a máxima representação daquilo que ele escolheu, né, como legislador. Então, para mim é uma grande honra, a palavra para mim é gratidão de ter sido indicada como presidente da Câmara de Santa Maria para o ano que vem, para 2019. Uma grande responsabilidade, um trabalho que deve ser muito transparente, né? E estou preparada, até porque venho de um partido progressista, né? O progressista é um partido pelo que o próprio nome diz, ele vislumbra o futuro. Eu acho que nós temos muitas coisas a fazer e, como o senhor aqui é representante também do progressista, né? Somos companheiros de partido. A importância de poder representar bem o partido que a gente se encontra. Então, isso, e fui bem acolhida pelos progressistas em 2016, e aqui já agradecer, né, e poder representar e continuo transparente para que possa, a minha vida, né, como sempre foi, continuar respondendo bem hoje como vereadora, nesse ano que vem como presidente da Câmara e representando bem o partido. Tu sabe que nas rodas assim de amigos chega sempre esse assunto. Médico sabe administrar? Médico consegue fazer uma administração de um hospital, de uma empresa, ou mesmo na política? E eu sempre respondo, Cida, de uma forma muito simples. Esse médico estudou para passar no vestibular. Sim. É muito. Uhum. Quer dizer que para passar no vestibular de medicina, além de ser dedicado e estudioso, ele tem que ser dotado de um pouco de inteligência. Se ele consegue fazer fazer concurso depois novamente, de residente, e ele consegue administrar também, é lógico, um grupo que está junto com ele. Por isso que tem muitos prefeitos que são médicos, governadores de estado, presidente da República, que foi Juscelino Kubitschek. Isso, acho, presidente. E eu posso dizer para ti que você, como presidente da Câmara de Vereadores, por certo, será uma grande presidente. Obrigada. Te conheço e acredito que a cidade de Santa Maria só tem a ganhar com a tua presidência. Obrigada. Mas eu quero te perguntar também. Tá? Os meandros da Câmara de Vereadores são meandros que nem todos
E nem toda a população sabe o que acontece lá dentro. Sim, é verdade. É muito comum o vereador prometer votar no outro e no outro não votar nele depois. Em projetos de leis. E tu sabes que eu, que já passei pela Câmara de Vereadores há muitos anos atrás, eu penso sempre que essas atitudes, essa maneira de pensar, não enobrece a carreira do político. E o político, entendeste? Mas eu tenho certeza que você vai ser um excelente presidente. Mas eu te pergunto, a construção daquela ala nova da Câmara de Vereadores, a polêmica obra parada, aquilo é feio para a cidade. É muito feio. O que você vai fazer? Vai tentar, pelo menos, fazer no teu mandato... É um ano, né? Um ano só. Um ano só. Uhum. Doutor Renor, assim, eu faço parte da Comissão de Orçamento e Finanças nos primeiros... Mas, desculpe, até cortando. Havia necessidade de fazer aquele imóvel? Olha, pelo estado que está hoje a Câmara de Vereadores, tem que ter alguma coisa além, porque aquele prédio precisa de uma conservação. Entendeu? Então, a necessidade de... porque para... O prédio antigo. O prédio antigo. Onde está hoje a Câmara de Vereadores, é um espaço bonito, ele deve ser recuperado, ele não deve ser abandonado. É um prédio histórico, né? Foi uma intendência lá. Mas há necessidade de se estruturar, porque Santa Maria é um município de 300 mil habitantes, podemos dizer. Circulam universitários, formam pessoas e é uma cidade de médio porte, né? Mas assim, a importância de Santa Maria no mundo é muito grande. Então, nós termos uma Câmara de Vereadores, que daqui a pouco você vai receber no estado que está o prédio, é perigoso, né? Não falo aqui de que os outros deveriam ter feito, não. Eu estou fazendo análise minha como vereadora hoje. Então, a necessidade de se fazer alguma coisa diferente é importante. Então, aquele prédio não estava na época, mas assim, hoje ele existe e ele deve ser resolvido, né? Então, essa é a situação que eu vejo aquele prédio. No primeiro ano que eu participava da mesa, como suplente na época, as discussões, elas são discussões que vão evoluindo para resolver as arestas, parar as arestas que existem hoje. Então, o que eu vejo? Que o vereador Ju Bom Dia me disse, mas Cida, o ano passado, quando eu coloquei meu nome para a presidência, já sabendo que a gente não teria o risco de perder a grande, né? Aí ele disse, mas tu nunca quis? Não, é que eu vou colocar meu nome em função de que a gente tem que colocar alguma coisa. Então, aí a gente compôs a chapa deste ano. Ele disse, mas tu nunca quis? Eu digo, eu nunca quis porque eu sei que tem um prédio do lado ali que é uma responsabilidade do presidente. E a caneta do presidente, ela é de responsabilidade civil, né? Tem um dinheiro público envolvido e que cada um que passa ele tem que mostrar um serviço positivo em relação àquilo. Então, agora entrando, eu vou ver o que houve nesse ano e vai ser meu primeiro olhar aquele prédio do lado para ver o que se faz com ele. Qual é o mais... Eu acho que tudo que existe deve ser recuperado, né? Agora tem que ver a parte técnica, os laudos técnicos dos engenheiros, o que é a recuperação daquilo ali. Mas tem dinheiro disponível no orçamento para reforma e construção, que são mais ou menos 2 milhões e 400 do orçamento da Câmara para obras. Então, acho que estudar o processo, ver como é que está o andamento, que já conversei com o presidente Alexandre Vargas, ele já evoluiu em relação a 2017, e depois eu converso bem com o pessoal do jurídico, do administrativo, para ver em que pé anda a situação daquele prédio. Mas é um olhar, acho que jamais pode um presidente passar sem olhar para aquele prédio. Às vezes a licitação, ela foi necessária, a lei das licitações, porque infelizmente havia corrupção. Isso. Né? Por outro lado, a licitação hoje no setor público, eu vou te dizer que é verdadeiro aquilo que eu vou falar. Ela está fazendo com que há empresas que se
se falam e dizem o preço que vão fazer, ou às vezes o setor público é obrigado a contratar empresas de má qualidade. E o gestor público, no caso um presidente da Câmara de Vereadores, um prefeito, um secretário, é o responsável pela caneta, como você falou. Tribunal de Contas audita e verifica se realmente houve uma licitação. O que tu me diz da licitação? Eu sei que ela é necessária num país que não é sério. Então, tudo bem. Em que os gestores muitas vezes não são sérios. Olha a roubalheira que teve nesse país. Através das licitações. Através das licitações. Então, a licitação é muito complicado isso. Porque eu me recordo quando era secretário, quando começou os processos de licitação, entre aspas, porque nós ligávamos lá, nós compramos uma medicação, a amoxicilina, de um laboratório numa cidade do Rio Grande do Sul, tá? E por acaso eu estava visitando essa cidade, depois dessa medicação, está toda em Santa Maria. Eu verifiquei que esse laboratório era, no fundo, um porão de uma casa. E aí a gente termina comprando mais barato, porque se tu tem medo de comprar o mais caro, porque pode haver sanções do Tribunal de Contas. Quanta porcaria do serviço público compra, porque compra menor preço. Então, o que nós podemos fazer para esse país parar de fazer isso? O que eu penso? Tem uma experiência... Por que tem tanta empresa que quebra? A própria Câmara de Vereadores, se a empresa que estava fazendo não tivesse quebrado, não tivesse parado, porque fez uma licitação que foi a única empresa que é de fora de Santa Maria, mais barato, e está aí essa porcaria de até hoje. Eu penso assim, que talvez esteja... Não sou a mais perita para falar, né? Nem eu. Mas desculpe nossos ouvintes, né? São dois médicos agora conversando. Mas assim, nós médicos, você falou antes que o médico acaba sendo vereador, prefeito, assumindo alguns cargos públicos. Por quê? Nós temos uma capacidade enorme de interpretação. Sim. Nós olhamos o paciente e interpretamos pelo olhar dele, então isso nos facilita. E essa interpretação não é só física, é escrita. Né? Coloca na frente de um médico um texto e a gente consegue interpretar esse texto. Sim. Então, o que eu vejo na licitação? Eu já participei da Secretaria de Saúde, dentro da Secretaria de Saúde eu fui para licitações para entender como se fazia o processo. É a licitação pelo mais barato que é o grande problema. Quem tem que fazer a licitação é o gestor. Sim. Então, nós temos que ter pessoas que entendam de licitação, ou que entendam de textos para que se façam as licitações adequadas. O que eu vejo é que tu não consegue amarrar uma licitação a atrelar aquilo que realmente você quer. E aí a medicação é uma coisa importantíssima. Se você coloca a medicação de um laboratório que não tem uma qualidade, e que às vezes a gente sabe que as coisas são complicadas, né? Então, isto é o que você vai usar num ser humano. Mas é isso ali, é isso no contrato da coleta seletiva de resíduos sólidos, onde é a comissão que então, todas as licitações, e aí a empresa de fora. A empresa de fora, como é que fiscaliza a empresa de fora? Então, a fiscalização desses contratos, depois. Ganha quem é que fiscaliza? Será que ele vai cumprir esse contrato? Será que ele tem realmente aquele dinheiro, aquele capital que pode embasar uma sustentação daquilo que ele vai assumir? Então... Para mim, lei de licitação, a fragilidade dela está onde você não consegue amarrar enquanto gestor, ou enquanto gestor público, né? Aquilo que realmente você quer. A lei não te permite. A lei te joga no mundo do mais barato. E às vezes acontece que você coloca na licitação, para os nossos ouvintes entender. Bom, eu não quero comprar gato por lebre. Isso. Tá? Então, eu tento direcionar essa concorrência, essa licitação, para mais ou menos aquilo que eu quero. Aí, infelizmente, começa o Ministério Público, achando que o gestor está fazendo maracutaia, e inibe
essa licitação. Isso a gente vê normalmente isso. Né? Então, como é difícil hoje administrar? Mas não é difícil administrar uma Câmara de Vereadores, muito menos uma prefeitura e muito menos uma secretaria. O que é difícil é essa burocracia, esse amarrado esses nós que foram colocados no serviço público que não está dando resposta necessária para a comunidade. Espero que o governo Bolsonaro, essa é uma promessa, está tendo algumas ideias brilhantes, que eu acho que isso tem que ser. Carteira de motorista a cada 5 anos não tem necessidade nenhuma. A partir de 60 anos, tudo bem, é uma questão de saúde. Agora, ninguém vai desaprender em 5 anos a dirigir, né, Cida? Por favor. Até a carteira de piloto, no nosso caso, tem que fazer todos os anos. O que é isso? Se eu sei pilotar, não vou deixar de pilotar num ano. Então as coisas têm que realmente ser mais práticas para a comunidade, deixar de ser burocrático o Estado. E assim eu vejo na Câmara de Vereadores. A mídia muitas vezes coloca a ação do vereador pelo número de projetos de lei que ele é aprovado. Eu acho extremamente equivocado esse pensamento. Com certeza. Eu gostaria de homenagear o vereador que for o vereador que mais cassou leis em Santa Maria e no país, ou seja, leis inócuas que estão lá só para dizer que tem leis e que não funcionam. Não é uma proposta. Uma coisa muito simples, por exemplo, é o estado de gratuidade. Eu sou um idoso, tenho até o estacionamento de idoso. Gente, quem paga o estacionamento do idoso, quem é que paga esses locais, é o resto da população. É por isso que é mais caro hoje para tu ter estacionamento, para tu entrar num teatro. Eu não concordo nem absolutamente com essas gratuidades. Acho que deveria ter hoje a gratuidade acima de 75 anos. Que nós vamos chegar lá, sim, espero. Você viu que a Itália já mudou, né? Sim. A Itália já mudou, idoso acima de 75 anos. 75 anos. Então é uma coisa boa, porque hoje a gente vê pessoas com 70 anos, infelizmente perdemos o nosso querido Humberto Zanata. Ia homenageá-lo, realmente. Mas 70 anos, mas a gente produz muito com 70 anos, tendo qualidade de vida, né? Sim. Tendo qualidade de vida. Estou conversando com Cida Brizola, vereadora, ginecologista, sexóloga e obstetra. Nove horas 22 minutos, 28 graus e 7 décimos. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso Espaço Saúde, nesse sábado muito bonito e muito quente. Último sábado do ano, comemorando isso, agradecendo o ano de 2018. Com certeza. Com todos os percalços que nós tivemos, com todas as tristezas, quantas despedidas, né? Amigos que se foram, aqui no nosso querido amigo Zanata, e tantos outros que nos deixaram, mas é um momento de agradecimento a Deus por esse ano de 2018. Sim, espero que o 19 seja mais brilhante, mais humanizado, mais tudo. Nós precisamos disso. Cida, falamos. Como vereador ainda, projetos de leis na área da saúde. É muito fácil fazer projetos de leis, mas que depois não conseguem ser colocados a termo. Eu discuti, não sei se estava junto comigo, quando a Ana Amélia esteve em Santa Maria e ela tinha conseguido sancionar a lei que obrigava pacientes com câncer, após 30 dias era obrigatório o Estado a começar a dar o tratamento. Eu disse para ela o seguinte: bom, Ana, é chover no molhado. Chover no molhado. É uma lei que, ao meu ver, posso até quase que chamar de ridícula. Porque é obrigatório. Quem tem câncer, realmente fez o diagnóstico do câncer, 30 dias, às vezes, é até demais esperar isso. Isso é obrigação do Estado. Paciente com câncer, não. Tem que ter uma lei que diz que o Estado é obrigado a dar em 30 dias o início do tratamento.
O que está faltando para esse país realmente começar a ser sério na nossa área de saúde? Dinheiro. Não sei se é só dinheiro, sabe sinceramente. Eu tive menos roubalheira, talvez, junto. Tá bom, aí deu. Onde está o dinheiro, não sei. Mas o que eu digo assim, ó, por exemplo, vamos falar em dinheiro. Onde está o dinheiro? O mesmo valor daquelas sacolas que, tirando aqui ideologia política, né? Sim. Aquelas sacolas que foram encontradas no apartamento X, o ano passado, era o valor que nós precisávamos para abrir o regional. Sim. Pronto. Então, porque técnicos nós temos, gestores sabedores da necessidade tem, né? Os dados de pacientes existem, e nós, como médicos, temos uma dificuldade enorme em encaminhar um paciente oncológico para o tratamento adequado em tempo hábil de ser curado. Quando tínhamos o Alcides Brum, na época eu estava ali na secretaria, eu trabalhava ali na regulação, o que nós encaminhamos e conseguimos montar uma equipe com o Hospital de Caridade na oncologia. Era brilhante o trabalho. Muito bom, muito bom. Só não conseguimos traumato e neuro por questões de contratos mesmo, né? Tem alguns detalhes que a gente não pode ultrapassar, porque senão complica. Estava quase pronto a ala das bariátricas também, né? Sim. Seria então, extremamente importante para a cidade. Então, aí colocaram o Alcides Brum, aí por questões de contrato o governo seguinte fechou e deixaram o nosso regional ali. Então, para mim, a parte oncológica, e aí tu sai em qualquer lugarzinho, tu sai aí, tem um hospital oncológico trabalhando e dando assistência. A nossa demanda é muito grande, é uma demanda externa, né, em Santa Maria. Essa lei é uma lei para prender secretário de saúde. É uma lei para prender secretário de saúde. Então, na época, eu li essa lei e disse 60 dias. 60 dias. 60 dias. E tem que estar em tratamento. Em tratamento, iniciar o tratamento. Na época, nós conseguimos um fluxo com um médico muito bom, Antônio Dene, lá do Hospital Universitário, ele acho que estava fazendo R3 lá. E ele abriu direto um canal para câncer de tubo digestivo. E porque ele disse assim, ele veio conversar conosco, ele disse assim, eu recebi um paciente que quando foi feito o diagnóstico ele era operável e curável, e quando ele chegou para mim eu não tinha o que fazer. Então, isso é comum. É comum. Isso é comum. Então é muito ruim. A gente como médico olhar um paciente e saber que não tem. Então eu acho que falta investimento e olhar sério na oncologia dos gestores. A vaidade não pode ser usada para questões médicas, de saúde, né? De saúde pública. É conscientização, né? Realmente alguma coisa tem que mudar. É muito fácil a gente falar isso, principalmente em microfone. Tá? Falarmos demagogicamente sobre saúde. Mas quem já foi gestor, quem trabalhou, sabe as dificuldades. Muito difícil, muito difícil. Então tem que ter mais leitos, tem que ter mais exames, tem que ter o dinheiro destinado com maior valor para a saúde pública. Eu acho que o Estado tem que enxugar outras áreas e ficar na educação, saúde e segurança. Realmente esse é o pensamento. O governador Leite escolheu a Rita Bergman para ser a secretária estadual de saúde. Eu tive o prazer de trabalhar com ela. Tá? Ela era secretária de saúde de São Lourenço, eu era secretário de Santa Maria, e nós trabalhávamos na gestão da CIDISA, que é a Associação Estadual de Secretários de Saúde. Tá? E ela é estupenda, realmente trabalhou comigo, foi minha assessora, tá? Excelente profissional, tanto que em certo momento no governo Schirmer eu indiquei a Rita para vir a Santa Maria para assumir a Secretaria Municipal de Saúde, pelo conhecimento que ela tinha. Sabe, as questões políticas partidárias, foi vetado, foi escolhido um outro secretário e infelizmente as coisas não evoluem.
porque tem que ter um certo conhecimento da secretaria. Não pode ser. Não adianta nós brincarmos com isso. Eu vou... Não tem. Tá? A pessoa precisa ter conhecimento. Sem conhecimento não consegue resolver os problemas. Tá? A Liliane, excelente secretária, também trabalhou comigo quando era secretária, e a gente acompanha a dificuldade que ela tem. Isso com todo o conhecimento que tem da área. Não dá para botar neófito como secretário. Esta é a verdade. É verdade. Tá? Cida, quer falar alguma coisa política ainda? Ou vamos para sexologia, ginecologia? É o último dia, o último programa do ano. Exatamente, mais feliz. De política, quero só me colocar à disposição de toda a população, de vocês da imprensa, progressistas principalmente, primeiro as pessoas, né? Estamos aí para um excelente 2019. Vamos então à sexologia. Sexologia? Vamos, né? Olha que interessante. Não, mas eu quero colocar ainda... Eu recebi de um colega, Dr. Renato Couto, formado em 79, da minha turma, que foi a melhor turma formada na Universidade Federal de Santa Maria. E a minha foi a segunda melhor. Ele intitula a seguinte forma: o parto animalizado. Para quem estranhou o título, aviso que nunca chamarei um parto que abre mão de tudo que a humanidade desenvolveu para a segurança da mãe e do bebê, voltando ao mesmo primitivismo de animais e povos selvagens humanizado. Algumas semanas vi uma sequência de fotos de uma moça parindo dentro do seu banheiro. As fotos são acompanhadas de um relato da própria, cheio daqueles chavões habituais para descrever algo que até uma gata faz sem se achar melhor por isso. Porém, o mais triste foi constatar, pelo relato, que o trabalho de parto durou 2 dias. Que a criança, uma menina, nasceu toda trabalhada no mecônio, frase escrita pela mãe, e que demorou muito para chorar, mas que a mãe compreendeu que ela tinha sua hora para isso. Pior foi saber que durante todo o trabalho a parturiente foi assistida por uma doula, e que a pediatra de plantão, a médica ficou 2 dias de plantão no quarto da moça, interrogação, não tem mais nada a fazer. Só entrou no banheiro quando a criança toda verde nasceu. Toda a sequência foi fotografada, mostrando a moça somente de sutiã, bastante acima do peso. Deve achar que o controle de peso na gestação é a opressão da patriarcado machista. Seguida de fotos da criança toda tingida de verde devido ao mecônio, depois tem uma foto da placenta com péssimo aspecto, igualmente verde. Ele é obstetra. Não compreendo muito essa necessidade de exposição e nunca fotografaria um exame de próstata meu ou uma cirurgia de hemorroidas. Nas fotos vi um comentário de uma moça que achei muito interessante. Ela dizia que essas mulheres querem ser as protagonistas num evento onde o protagonista não é a mulher, deveria ser o bebê. Que parece mais preocupada em se expor do que o bem-estar do seu filho. Eu havia me surpreendido ao ler que a própria moça reconhecer que a filha nascera envolta em mecônio e que demorou para chorar. Mas não se preocupou com isso, até ler alguns comentários de resposta de mulheres igualmente fanáticas por parto animalizado, afirmando que a presença do mecônio é diferente da síndrome de aspiração do mecônio. Então eu gostaria de fazer alguns comentários, particularmente para as mulheres jovens, em idade fértil e bem intencionadas. Acredito que muitas dessas mulheres que optam pelo parto domiciliar acreditam estar fazendo bem ao seu filho. Entenda que nos últimos tempos temos tido um aumento de religiões laicas ou ateístas no mundo. A primeira delas foi o humanismo, que deu origem ao socialismo, a mais difundida e duradoura das religiões laicas. E por que religião? Porque seus princípios se baseiam numa crença praticamente cega a conceitos que, mesmo que se prevem errados, continuam a ser respeitados.
No caso do socialismo, não adianta se mostrar que nenhum país que adotou melhorou as condições de vida de sua população e que a imensa maioria desencabou para uma ditadura sanguinária, que seus adeptos continuam a acreditar nisso. Ele está colocando que virou... Ele fala sobre episiotomia também. Ele é um obstetra do Paraná, hoje uma grande clínica. Ele coloca a episiotomia como uma técnica extremamente importante para a parturiente, né? E coloca que esse parto domiciliar, parto humanizado, entre aspas, virou uma religião, não virou mais uma relação médico-paciente. O médico, ele coloca aqui que também o médico trabalha, faz 6 anos de medicina, mais 3 anos de especialidade, e infelizmente a mãe acredita mais em uma parteira, doula, em que fez o cursinho de 6 meses, quando fez o cursinho. O que tu me coloca sobre isso? Achei um excelente texto, depois eu até quero uma cópia dele. O que eu, como obstetra, trabalho há 30 anos com obstetrícia, tivemos recentemente a Profissão Repórter, não sei se você chegou a assistir. Não. Em Santa Maria, muito polêmico. Que bom que não assistiu, quer dizer que não teve muita audiência. Mas já vi falar do... esse Profissão Repórter, ele abordou, assim, acho que os obstetras saíram todos um pouco... Chamuscados, eu acho que mais magoados, talvez. Porque nós, obstetras, a gente trabalha exatamente em cima daquilo que a gente aprendeu. Então, por exemplo... Da técnica. Da técnica. E ciência. E existem dados, existe o trabalho de parto que eu faço a leitura e que, como médica, eu entendo a leitura. Eu não preciso dizer nem falar, mas eu sei o que está acontecendo. Então, pela experiência, pelo aquilo que eu estudei, pelo que os livros estudarem nos dão, né, como respaldo. Eu conversando com uma alemã durante o meu mestrado, ela precisava ser entrevistada por ela. E depois eu disse assim, então, depois do teu trabalho, eu vou te entrevistar em off para conhecimento. Aí eu perguntei para como era na Alemanha a questão do parto domiciliar, né, que é o parto que a doula hoje... Na Alemanha tem um serviço de enfermagem obstétrica em que a enfermeira entra e faz 5 anos de obstetrícia. Ela vai ser a obstetra. E as outras enfermeiras, então, quer dizer, ela vai fazer 5 anos só de obstetrícia, ela será enfermeira obstétrica. Esta enfermeira faz o parto. Então, assim, eu acredito que ela, 5 anos fazendo obstetrícia, num país como na Alemanha, ela sabe fazer um parto. E ela vai conduzir o parto até onde há necessidade, e o hospital sabe que ela está lá conduzindo um parto e que ela vai mandar, se houver necessidade, que são os nossos projetos que ficaram nas gavetas de centro de parto, normal. Mas a Alemanha, né? Aí eu perguntei e aí ela disse na entrevista dela que neste momento o governo está fechando esses locais de parto domiciliar. E aí eu perguntei por quê. A enfermeira recebia na época, não sei se recebe ainda, recebia por parto, tipo o nosso Instituto de Saúde, o SUS, né? O antigo nosso INPS. Sim. Eu fiz a leitura como sendo nosso, que daí ela ganha o parto domiciliar lá, porque ela é uma enfermeira obstetriz, fazendo um parto domiciliar, aquilo que é a proposta dela, do governo para isso. Aí agora a Alemanha começou a fechar e trazer essas enfermeiras para os hospitais. Isso me chamou muita atenção. Podemos perguntar qual é o motivo? Qual é o motivo? Aí eu perguntei para ela qual é o motivo. Porque algumas complicações estavam acontecendo e eles acharam melhor levar para o hospital. Dentro do hospital, a enfermeira vai fazer o trabalho dela como enfermeira, que são esses hospitais que nós temos no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que são nossos precursores, que onde tem enfermagem trabalhando, são enfermeiras espetaculares, dentro de um serviço em que o médico está do lado, na parte de alto risco, e trabalhando em conjunto no serviço adequado para defender a criança que vem, que é o nosso objetivo, que o neném nasça bem e a mãe fique bem. Isso, parto animal. Então,
o que nós médicos temos que lutar? Tecnicamente contra isso. E os números nos provam. Só que daí eles ficam... omitem os números das complicações. Mas teve um caso muito sério em Curitiba, de uma esposa de um anestesista, eu posso dizer porque foi público, né, não me lembro o nome, em que ela ficou 36 horas, ou 36 horas, ou mais de 36 horas, em trabalho de parto, bolsa rota, e o marido junto, e em casa, e quando chegou no hospital, ela estava em CIVD e deu feto morto, e a mãe foi ao óbito. Então, quer dizer, isso jamais no hospital vai acontecer. Porque nós temos as normas, né? A bolsa rota, tem o exame, eu mesmo faço plantão na Casa de Saúde. Às vezes os familiares não compreendem o processo de trabalho de parto, mas a cesárea também é humanizada, entendeu? Eu indico a cesárea para bem da mãe e do nenê. Sim. Mas eu não posso queimar, como cesárea é uma cirurgia, eu não posso pular a possibilidade do trabalho de parto se não tiver uma indicação médica. Porque se der uma complicação na cesárea, eu tenho respaldo. Eu indiquei por isso. Né? Então, o trabalho de parto é uma necessidade. E que está voltando para os nossos hospitais, né? Agora, a ideia de se montar o centro obstétrico, que isso aí faz parte da evolução da medicina, né? Mas não podemos retroceder a dizer que uma doula vai fazer um parto domiciliar sem dar recurso numa emergência. Que a emergência da mãe, se já tivemos uma emergência na Casa de Saúde, se não estivesse no hospital, tinha morrido. E está salva a menina, está atendida, retornou para nós, uma jovem de 18 anos, após um parto, evoluiu com sangramento dentro do normal, porque o normal é sangue. É sangue. E aí houve uma necessidade de medicalização, enfim, inclusive de uma retirada do útero para poder segurar a vida da paciente. Mas se ela não estivesse no hospital, ela não teria sobrevivido. Então, é bem complicado. Então, essas coisas de parto, eu não me envolvo em discussões que não sejam técnicas. Né? Então, para quê? Porque eu só vou trabalhar em cima do que é técnico. Você está querendo dizer que realmente o pensamento do parto humanizado, esse humanizado que muitas vezes eu acho que o animalizado seria o mais adequado. Exatamente. Uhum. Né? É incrível, você está falando assim, de nível de pessoas de bom nível cultural, de instrução, ainda acham que o melhor é ganhar em casa. Realmente, não é, né? Não. Para ganhar em casa, ele tem que ter uma UTI. Sim, do lado ali, uma ambulância, quanto custa? Um médico do lado que saiba entubar, que tem uma bolsa de sangue para já. Por favor. Não, ali. Mas por favor, né? Vamos lá. O que é isso? E o pior é que essas ondas são da classe média, né? Porque lá na classe, no pobre, realmente, ele sabe que na casa dele não tem condições de fazer isso. Então ele vai lá, se submete aí em fila e lá e vai ser atendido no hospital. O que tem muito recurso não está preocupado com aonde vai ganhar o filho. E a classe média inventa essas brincadeiras, que para mim já passou quase a ser uma brincadeira, dessa forma. Eu quero colocar assim... Mas humanizado existe realmente dentro do hospital. Ali na Casa de Saúde nós trabalhamos com as enfermeiras... Não gosto do termo humanizado. Eu não gosto, parto para mim é um parto. Esse termo para mim é completamente equivocado. Claro, eu também acho que é equivocado. Mas às vezes... Nós temos que mudar agora. O parto é o parto adequado. Bom, esse sim, agora o parto adequado. Novo nome pela Associação das Enfermeiras, da Enfermagem, pela Febrasgo, agora é o parto adequado. Por quê? Justamente, ele só vai ser bom para o bebê e para a mãe aquele que os dois ficarem bem, ficarem vivos e saudáveis. Perfeito. Fora isso, ele não é bom. Estou falando com Cida Brizola, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Nove horas 45 minutos, 28 graus e 7 décimos. Não mudou a nossa temperatura? Que bom, 28 graus vai o quê? 34? Provavelmente. Um dia muito quente, um dia bom. Último sábado do ano.
conversando com a vereadora Cida Brizola, nossa presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, ginecologista, obstetra e sexóloga. Sexo, fim de ano, Chegou. ânsia, canseira, desempenho sexual nesses momentos de crise. Como é isso tudo, Cida? O desempenho sexual acompanha realmente os problemas emocionais do homem e da mulher? Sim, principalmente do homem. Porque nós temos que... tem que manter uma certa performance. Exatamente. Sabe que no tempo do plano, lembra do Collor, de Mello, que fez aquele plano, e teve um texto que falava sobre a importância, né, da estabilidade política nacional na vida sexual dos casais. E que esses planos que se desestabiliza, ele desestabiliza a vida sexual dos casais. Meu Deus! Então, para você ver que eu digo que o sexo... Então, ano passado fizeram um pouco sexo aqui nesse país, nesses últimos anos. Deve ter. Mas até porque acho que a natalidade deve estar estacionando no Brasil, né? Mas assim, a questão sexual é a primeira coisa que desaparece o desejo sexual em tempos de crise, ou de cansaço físico, de intelectualização, tipo fazendo doutorado, mestrado, final de semestre da faculdade, final de ano nas empresas, né? Conta para pagar? Conta para pagar. E é a última que se restabelece depois. Então, a última que se restabelece? Restabelece depois da crise. E o que é, então, o que é o período entre o início da crise e o final da crise, ou de estresse, ou de curso, enfim, que faz parte da vida, né? Se ele for um período muito longo, as pessoas se habituam sem o sexo. E se vive num casal para buscar essa habituação de novo, esse desejo, às vezes se torna difícil, e é onde ocorrem as separações, né? Então, a questão sexual, ela eu costumo chamar de... A vida das pessoas tem um tripé. Um deles é a profissão, a outra é relações sociais e com família, familiares, e a outra é a sexual do casal. Um desses pés estando quebrados, ou desestabilizados, os outros desestabilizam também. E a vida da gente mostra que é isso mesmo. Então, quanto mais equilibrada a vida, melhor a atividade sexual, melhor desempenho sexual, melhor o olhar de um para outro, o carinho não desaparece, né? As brigas não acontecem. Então, o equilíbrio não é nem se você tem mais ou menos dinheiro, é o equilíbrio de como você vai estabelecer as suas relações com aquilo que você tem. Isso é a sexualidade das pessoas. E não adianta a gente sair, dizer que eu vou transar hoje, vou ter um orgasmo, isso não me resolve problema nenhum. Só o orgasmo. Naquele momento. Naquele momento. Que é bem bom também. Também é bom. Cida, você está colocando assim de uma forma bem simples para os nossos ouvintes também captar bem aquilo que você fala. Você coloca o sexo como um dos tripés. Dos tripés. O que é o ser humano? O ser humano, tem 3 coisas importantes no ser humano e que é o nosso remoto na nossa na nossa função animal, que seria lá no que nos rege na parte dos instintos. É fome, sede e sexo. Então você tem que comer, beber e transar. As 3 coisas que nos regem. Então, beber, tu não pode parar de beber água porque morre, desidrata. Comer, desnutre. E fazer sexo, ele pode ser uma opção. Desde que tu tenha consciência que você quer ou não. Agora, no momento, quando eu digo para os casais que vocês querem casar, ou vocês estão casados, vocês estão com a outra pessoa que tem a outra parte, biologicamente falando, que é a questão do sexo. Sexo reprodutivo, né, sexo biológico. Hoje, com a nossa intelectualização, um sexo,
né, racional, de paixão, de amor, de sentimento, de resgate. Aí eu digo esses casais que estão em crise, então quanto mais curta a crise, melhor. Por isso tem as férias, né? Acho que as pessoas não podem parar de tirar férias. Eu não tiro férias há 10 anos. Não tira férias. As férias é onde os casais se já estabelecem e começam um a olhar para o outro. O que eu vou fazer contigo agora? Bom, vamos transar. Entendeu? Não estão trabalhando, né? Então, realmente, uma viagem de navio é muito bom claro, para casal que tem a crise, né? Vai para a beira de rio com a barraca. Vai fazer o quê? Ou vai pescar ou vai transar. E aí volta com as pilhas renovadas. Isso faz parte. Interessante isso. Então, o sexo faz parte da vida. E aproveita esse final de ano aí, né? Festa, não comam muito, porque se comer demais, depois não consegue fazer sexo. E também não beber demais. Não beber demais, porque o álcool é inimigo, né? Ai. Cida, tu está colocando de uma forma muito interessante, né? Mas como profissional que você atende realmente casais, né? Nessa área de sexologia. Esses distúrbios que acontecem mais do homem ou mais da mulher? O que me parece, pelo menos estatisticamente, que o homem está mais preocupado em continuar a ter ereção do que a mulher manter relação sexual na terceira idade, por exemplo, né? Ou na meia idade, vamos dizer assim, né? O homem tem aquela ânsia de dizer que mantém relação sexual ativamente para os seus comparsas, tá? Seus compadres, seus amigos. A mulher já não tem essa... Me parece que tem uma tendência a viver sem sexo mais precocemente do que o homem. Como é que se explica isso? Assim, o homem... Sabe aquela palavra cuiudo, né? Uhum. O cuiudo, ele é o grande reprodutor. O homem, ele é, na humanidade, a origem do homem é para a manutenção da espécie. Sim. Então, vamos trabalhar a questão animal. Tem 10 mulheres no cio, em outras épocas, né? 10 mulheres no cio, ele vai transar com as 10 mulheres e ele engravida todas. Daqui 9 meses ele passa de novo por essas 10, ele engravida todas. Então, essa é a função do macho. E aí, com a intelectualização do ser humano, e aí São Paulo, o Brasil é um país esplêndido, né? São Paulo é uma pesquisa, eles descobriram o neurônio que nos difere dos animais. O neurônio rosa mosqueta. Lindo, maravilhoso. Parece que ele é um capuz, uma carapaça em cima do nosso no córtex, que ele nos distingue dos animais. Esse neurônio que nos dá a capacidade de olhar, de sentir o cheiro, de achar bonito, achar feio, gostar ou deixar de gostar, que nos difere dos animais. Então eu vou transar de novo com a pessoa que transou mal comigo se eu quiser, né? Sim. Se eu quiser, senão não vou. Então nós temos essa opção. Mas o homem então traz essa questão máscula dele, que ele precisa ter uma ereção e está sempre firme. Graças a Deus nós temos o Viagra, Cialis, etc. Os medicamentos que mantêm essa ereção, se o homem não for diabético nem hipertenso, porque daí ele destrói por outros caminhos, a parte neurológica, enfim. E que salva as mulheres, né? Porque por que as mulheres se acomodam? Elas se acomodam porque o homem começa com disfunção erétil, né? Aí já não é a mesma coisa, como 30 anos, já está com 50 anos, daqui um pouco com 60 anos, não é a mesma coisa. Então ela não pode, ela internamente, como fêmea, ela já percebe que instintivamente já está. Então, e muitas mulheres não admitem que o homem use um Viagra, por exemplo, tem que usar um nome aqui, né? Para entender. Então, porque... Mas espera um pouquinho, a mulher não vai usar... Exatamente, muitas mulheres. E a grande problema... Ela se acha que eu não estou bonita, eu estou feia, eu não estou agradando ao meu marido. Ela não pensa que ele já tem uma disfunção erétil. Exatamente. Então, se fosse com a vizinha, ou com a amante, com não sei o quê, ele vai e faz. Ou ela começa a pensar que ele tem um amante. Sim. Entendeu? Então, assim como a mulher, quando começa a diminuir o desejo sexual, que também na menopausa pode diminuir, na terceira idade acontece, ele já começa a pensar que ela tem outro. Então, esse pensamento é falta de confiança. Falta de diálogo. De diálogo, exatamente. De confiança, enfim, tem que acontecer no casal. E sexo é uma entrega total, ele vai ser prazeroso se te entregar. Se não se entregar, se é por
para manter uma situação social, enfim, ele é prazeroso se entregar. Se não se entregar, ele vai ser mais ou menos e depois vem a resposta. Dessas terapias de casal, qual é o maior problema que você se apresenta para ti como médica? No homem jovem é a ejaculação precoce. No homem acima de 50 é a disfunção erétil, que é, na verdade, a falta de ereção. Ou a dificuldade da falta, ou o entendimento da pessoa sobre a sua vida, né, fisiológica. Que o homem tem que entender também que o pênis dele não vai ser ereto a vida inteira. Ele vai com 60 anos, 80 anos, ele tem a parte neurológica que atua, né? Ele vai precisar andar muito para poder ter uma ereção. E a ereção não vai ser igual aos 40 anos. Então, a sexualidade masculina, ela funciona. O jovem, psicologicamente, ele olha uma mulher bonita, tem ereção, às vezes ele tem que passar, como a gente diz para o gurizado, ele ia descer numa parada X, ele vai ter que descer 10 paradas na frente para poder se acomodar e poder descer do ônibus. O homem de meia idade já consegue controlar e o senhor de idade ele precisa muito estímulo para poder... e aí as medicações vêm a favor do homem e da mulher. Porque quando o homem tem a disfunção erétil e não consegue ter mais ereção, a mulher bota o coquezinho e vai fazer tricô e fica só cuidando dos netos. Então ela assume a disfunção erétil do homem, porque ela não quer magoar. Esse é o pensamento. Se eu exigir o meu desejo, então eu digo para os casais, se abracem, se beijem e durmam agarradinho. Ou usam medicação e vão viver uma vida com mais condições sexuais pela frente. E aí entra o sexo na terceira idade. E agora com 75 anos, né, que a Itália já lançou, nós vamos ter que preparar homens para com 100 anos estar tendo relação. Tomara, né? Porque daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Esse é o futuro da humanidade, com certeza. E mulheres que entendam esse processo. Gabriel, veja bem, eu como já estou, ela só está falando mal dos homens de 60 anos, já tem 60 anos, né? Tomara que quando chegar aos 100 anos já tenha essa técnica toda aí, eu consiga vai ter. Grandes ereções e quando tiver 100 anos. Cida, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa, queremos agradecer mais uma vez a disponibilidade de vir aqui. Conversar abertamente esses assuntos, né? Nós temos que conversar de uma forma carinhosa. Isso. Muitas vezes a gente brinca, né? Mas realmente fazendo esse vai e vem com o nosso ouvinte, né? Realmente sejam felizes, é isso que nós temos que dizer para os nossos povos. Sejam felizes. Tá? Sexo faz parte disso. Religião faz parte disso também. Fé faz parte disso. A gente trabalha com a questão religiosa também. Então, assim, o que eu digo que hoje temos faculdade de felicidade, né? Hã? Faculdade de felicidade. Eu acho que na disciplinas... Eu não sabia disso. Felicidade. Então, é uma coisa que, na verdade, isso é uma busca... A felicidade não se compra, desculpa. Não, se trabalha. Você trabalha. Cida, estamos chegando ao fim do programa. Mensagem de 20 minutos da presidente da Câmara de Vereadores para os seus ouvintes. 20 minutos? 20 segundos. Não, assim, a mensagem que todos tenhamos uma boa passagem de ano, que se cuidem, né? Não façam abuso para a gente sobreviver e estar em 2019 juntos, né? Pela Câmara de Vereadores. A casa está aberta a toda a população, a todas as nuances que aparecem, né? Na necessidade do legislativo. E como pessoa, né? Que todos sejam felizes e busquem a sua felicidade, e como sexóloga que não achem que o sexo seja do outro, é de si mesmo. Então sejam todos felizes. Obrigada pelo espaço, doutor Renor. Eu quero te agradecer também a Casa da Audição, a Unimed, a Blabmed, que nos prestigiam com as suas marcas. A todos um bom 2019. Voltarei ao ar só o ano que vem. A todos um bom fim de semana.